Você tem 5 minutos para falar aquilo que Jesus colocou no teu coração, então. Tá bom? A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, primeiramente, quero estar agradecendo a Deus pela vida do pastor Moisés, pela vida de toda a sua equipe que tem realizado este lindo trabalho. Agradecer também a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Reginaldo Ribeiro, que é nosso educador ministerial, nosso mentor espiritual. Meus irmãos, eu quero estar compartilhando com a igreja o texto de 2 Reis 4, verso 38 ao 39. 2 Reis 4, verso 38 ao 39. Para não tomar muito tempo, eu já irei ler. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao moço: põe a panela grande no fogo e faz um caldo de erva para os filhos dos profetas. Então, um deles saiu a apanhar ervas e achou uma trepadeira e colheu dela, enchendo a sua capa de frutas amargas. Em algumas versões, meus irmãos, vai dizer manto, enchendo o seu manto de frutas amargas. Então veio e as cortou no caldo da panela, porque não as conhecia. Todos os anos, nós temos em nossa sede central, em Jaboticabal, a Escola Bíblica de Obreiros, a EBO. No texto que acabamos de ler, vai se basear em uma EBP, Escola Bíblica de Profetas. Porque naquele tempo, aqueles que tinham um desejo do ofício profético, eles se preparavam para exercer este ofício. Muito diferente dos dias de hoje, que eles até têm o desejo do ofício, só que eles não se preparam para o ofício. Não vêm na escola bíblica dominical, não vêm no culto de doutrina, não vêm no culto de oração. E eu vou lá saber, meus irmãos, da onde que vem a revelação desses profetas. Mas tudo bem, vamos voltar para o nosso texto. Eliseu vai dizer a um dos moços: põe a panela grande no fogo e sai ao campo em busca de alimento. Aqui já conseguimos extrair algumas revelações da parte de Deus. O primeiro elemento que vemos dentro da faculdade dos profetas é o fogo. Repita comigo: fogo. Fogo, meu irmão, é o que não falta no meio dos profetas. Tem o coluna de fogo, tem o bola de fogo, tem o canela de fogo, tem o sapato de fogo. Fogo é o que não falta no meio dos profetas. O segundo item que vemos na faculdade dos profetas é a panela. Repita comigo: panela. Aqui no altar não vale hipocrisia. Panela tem em todo lugar. Tem na família, tem na empresa, tem na igreja. Se a igreja, meus irmãos, é pequenininha, é panelinha. Se a igreja, porventura, é grande, é panelão. Mas que tem. A terceira revelação que já conseguimos extrair nesta noite é: tem fogo, repita comigo: fogo. Tem panela, repita comigo: panela. Mas falta o... Só o pastor Reginaldo sabe essa. Eu vou repetir para você também gravar e saber. Tem fogo, tem panela, mas falta o alimento. Repita comigo: alimento. Somos
a geração do fogo. Somos a geração da panela. Mas sabe o que está faltando, meu irmão? O alimento. Um deles sai agora ao campo em busca de alimento. Mas ele vai e vai sem conhecimento. Já dá tema, pastor Moisés, para um congresso com jovens em busca de alimento sem conhecimento. E o tema é: o meu povo perece por falta de conhecimento. Esse jovem representa uma geração de obreiros que não sabe discernir o que é saudável, o que é veneno, o que é santo, o que é profano, o que é verdade, o que é mentira. Ele não sabe discernir o que é saudável e o que é veneno. E ele sai em busca de alimento sem conhecimento e despreparado. Ele não leva consigo um cesto, ele não leva consigo um recipiente. Agora vai colocar aquelas ervas venenosas no manto. E se eu te disser, meus irmãos, que tem gente trazendo veneno no manto? Ele diz ser do manto, mas está trazendo veneno. Agora vamos entrar numa culinária espiritual. Masterchefs da fé. A pergunta que eu faço para a igreja é: a panela para cozinhar tem que estar no? E se eu te disser, pastor Moisés, que tem gente que está no fogo, mas está cozinhando veneno? E se eu te disser que tem gente que diz estar no fogo, mas está cozinhando o ódio, a trapaça, a amargura, a rebelião? Ele está no fogo, mas está cozinhando veneno? Mas não tem problema algum, meus irmãos, porque Eliseu, ele é perito em tirar veneno. Lembra das águas de Jericó? As mulheres que estavam grávidas, ao beberem daquela água, elas abortavam seus filhos. Ou seja, aquela geração estava predestinada à morte. Mas o profeta chega, e chega levando vida. E ele diz, me leva na fonte. Porque problema, meus irmãos, se resolve na fonte. Da onde está jorrando esse veneno? Da onde está jorrando essa fofoca? Da onde está jorrando essa rebelião? Problema se resolve na fonte. E ele diz, me traga um prato com... Não diz aí não, pastor. Quero ver se ele sabe. Me traga um prato com... Só o irmão que sabe. Misericórdia, vocês estão muito ruins de Bíblia, crente. Você não está lendo Bíblia, não? Ele diz, me traga um prato com sal. Mas, Kaila, se eu faço um suco, ele tá amargo, eu ponho o que, igreja? Sim, aí vocês estão certos. É natural colocarmos açúcar num suco, numa água que está amarga. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer nessa noite que para tirar veneno não é no natural, é no sobrenatural. Me traga um prato com sal. Esta geração não tem que ter sabor de mel. Esta geração tem que ter sabor de sal. Na onde o sal chega, o veneno para de jorrar. Na onde o sal chega, a rebelião para de jorrar. Na onde o sal chega, a calúnia para de jorrar. O diabo, meus irmãos, ele sempre quis envenenar as fontes que nutrem nosso corpo. Lá em Jericó foram as águas, mas aqui em Gilgal vai ser o alimento. Porque um corpo desidratado, desnutrido e envenenado não prevalecerá. Nas águas de Jericó, pastor Reginaldo, Eliseu pede um prato com sal.
Mas em Gilgal, ele vai pedir a farinha. Aí a sua pergunta pode ser: mas o que é a farinha, Carla? A farinha é o trigo moído. O trigo que passou pelo processo, que foi esmagado, que foi prensado, que foi humilhado, que foi moído e só está o pó. Nessa noite, eu devo estar pregando para crentes que já foram trigo, passaram o processo, foram esmagados, foram prensados, foram humilhados, foram moídos, só estão ao pó. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer nessa noite: você ainda serve para tirar veneno da panela. Farinha, meus irmãos, só entra na panela com um único propósito: neutralizar o veneno. E quando ela entra, pastor Moisés, há uma reação química, um atrito. Você já viu este atrito? Entre a farinha e o veneno, entre o santo e o profano, entre aquele que serve e aquele que não serve, entre aquele que jejua e aquele que não jejua, entre aquele que sobe o monte e aquele que não sobe o monte, entre aquele que vai na oração e aquele que vai assistir televisão. Você já viu este atrito? Aí a sua pergunta pode ser: mas o que acontece, Carla? Após essa reação química, após este atrito, você quer saber? Então diga: o que acontece, Carla? Olhe para o irmão do lado. Diga assim a ele: o caldo vai engrossar e o veneno vai ter que sair. Diga mais animado, crente, senão eu vou achar que você faz parte da panela. O caldo vai engrossar e o veneno vai ter que sair. Oh, glória! Depois disso, Eliseu vai dizer a um dos moços: serve a sopa. A pergunta que eu te faço é: você comeria dessa sopa que estava envenenada? Sim ou não? Quem teria a coragem de comer dessa sopa? Levanta a mão. Mas eles comeram, meus irmãos, porque na obra nada se desperdiça. Aliás, o tempo era de fome. Tinha até mãe matando o filho para comer. E o cardápio da época era cabeça de jumento e esterco de pombo. Eles não iam jogar a sopa fora. Sabe por quê? É a mesma sopa, irmão. Quem tem que sair é o veneno. Ah, não, muita gente não deu glória. Eu vou ter que melhorar para vocês dar glória. É o mesmo ministério, obreiro. Quem tem que sair é o veneno. É a mesma varoa, varão. Quem tem que sair é o veneno. É o mesmo patrão. É a mesma empresa. Quem tem que sair continua sendo o veneno. No outro dia, eu imagino, meus irmãos, com mente de pregadora, que eles se levantaram e disseram uns aos outros: vamos fazer um bolo, vamos fazer um pão para tomarmos de café da manhã. Aí um deles pode ter dito: mas como vamos fazer um bolo? Como vamos fazer um pão? Se nós usamos toda a farinha ontem para tirar veneno da panela. Ah, meu irmão, eu tenho uma boa notícia para você. Enquanto você está procurando quem tem farinha, já tem gente vindo com o pão pronto. Você não pegou a revelação? Enquanto você está procurando quem tem farinha, já tem gente
vindo com o pão pronto. Um homem de Baal Salisa vem com 20 pães. Aí essa pergunta pode ser: mas Kaila, qual é o nome deste homem? A Bíblia, ela não cita o nome deste homem. Mas por que a Bíblia não cita o nome deste homem? Porque o interessante não é saber o nome. O interessante é saber se tem pão. O interessante não é saber o nome. O importante não é saber o nome. O importante, o interessante é saber se tem pão. A terra pode estar padecendo de fome, mas a notícia que eu trago ao bom samaritano nessa noite é que os anônimos ainda têm pão. Ainda tem pão na casa do 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 pão. Porque ele não tem nome, mas tem pão. Ele não tem seguidores no Instagram, mas tem pão. Ele não é famoso, mas tem pão. Ele não tem seu nome estampado nos cartazes dos grandes congressos, mas tem pão. Ele não tem credencial de evangelista, mas tem pão. Ele não tem credencial de obreiro, mas tem pão. Ele tem pão, ele tem pão. Só quem nesta noite veio sentir, veio comer do pão que Deus tem pra você. A última lição que Eliseu nos ensina como educador ministerial é repartir o pão com seus alunos. Porque quando ele reparte o pão com seus alunos, ele está nos dizendo: aquele que comeu sopa envenenada comigo ontem, hoje vai comer pão. Vai. Porque esta geração não vai morrer envenenada. Esta geração não vai morrer desnutrida. Esta geração não vai morrer anêmica. Esta geração não vai morrer de fome. Porque os anônimos ainda têm pão. Deus me trouxe aqui, ainda no anonimato, para trazer pão na casa do pão. Seja nutrido por essa palavra. Seja revigorado por essa palavra. Seja fortalecido por esta palavra. Assim, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.